tem uma desordem muito grande de compreensão na hora da leitura, na hora de fazer uma prova. Então, qual que é a situação do professor? O professor viu que está identificando essas situações, ele nada mais é que ele tem que fazer um relatório e encaminhar esse aluno para o fono, né? Ou até então para um especialista, aonde vai se detectar se ele tem dislexia. Porque dislexia, às vezes o que acontece? Às vezes nem tudo, porque hoje em dia, não é que é hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com as observações que nós fazemos. Porque às vezes você vai estar olhando uma criança e vai falar assim, ah, ela deve ter TDAH, ela deve ter isso, aquilo. O professor não dá diagnóstico, o professor só faz a sondagem, observa e vê que tem alguma coisa que está errada, tá? E assim, eu falo porque eu tenho essa professora. Então, às vezes tem colegas que eles começam a dar diagnóstico. Não é assim, tá? Ou se não, pela questão das crianças, dessa questão da criança, do adolescente, principalmente quando está na adolescência e a dislexia, ela não houve uma detecção que ela realmente, que a criança tem dislexia, o que acaba acontecendo? Baixa estima, né? Evasão escolar. Então é muito complicado, porque envolve não só a parte da aprendizagem, envolve a parte comportamental, a parte emocional. Então isso acaba o quê? Indo embora, não quer mais estudar. E o professor, hoje em dia acredito que não, né? Porque hoje nós vivemos uma realidade diferente de uma realidade de 30, 40 anos atrás. Eu acredito que os professores, hoje a gente tem um olhar diferenciado, porque hoje as informações estão mais acessíveis a nós, né? Por exemplo, eu estou fazendo este curso aqui com vocês, para vocês. É acessível que antes não tinha, né? Isso veio depois, né? Agora com a pandemia ficou mais em ênfase, mas já estava tendo, mas agora ficou mais em ênfase. Outra coisa, é tudo achar que e agora tudo é culpa da pandemia. Gente, em torno de 5 a 20% de crianças têm dislexia no mundo. Dislexia é uma coisa tão assim que você acha que não é comum, é uma coisa comum. Que às vezes aquela dificuldade de aprendizagem que ele tem, ele é aquela dificuldade que ele tem, que a gente não sabe observar e que acaba dizendo, ele não aprende, ele não consegue, como é que eu faço? Eu já peguei aluna que falou isso pra mim. Eu falei, gente, calma, porque eu já fiz outros cursos referentes à dislexia. Esse não é o primeiro, tá? Então, o que acaba acontecendo? Então, o professor ele tem que ter calma. E outra coisa, o professor ele não pode ficar sabotando o aluno. Porque o aluno com dislexia, se você dá um texto enorme, que ele está no meio do caminho, ele vai perder a desordem. Se você tiver dislexia, questão visual, né? Tudo que envolve o visual. E tem auditiva, né? Que até então ele não entende a questão da colocação. Então, assim, o que precisa? O professor. Tem professor que tem mania assim: vou fazer uma prova e vou acabar com meus alunos, que eles vão ter que estudar, porque eles vão ter que aprender, e eu vou fazer aquela prova muito difícil. Bom, gente, isso não é o papel de um professor. O professor, ele tem que estar fazendo mensurando, né? Mensurando a questão da aprendizagem do aluno de várias formas. Principalmente quando o aluno tem dislexia, ou você vai estar beneficiando os outros que estão na sala de aula, de que forma? Existem várias formas. Você fazer atividades em grupo, você chamar esse adolescente, ou essa criança, você conversar, você tá fazendo uma atividade oral sem ele perceber conversando. Você incentivar, por exemplo, alguma coisa. Aliás, eu já penso nessa forma. Quando o aluno, você vê que o aluno, ele não chegou naquela meta, daquilo que você passou, você fala assim: "Não, mas legal, você tá conseguindo, parabéns", porque você tem que trabalhar a autoestima dele também, tá? Tem isso também. Isso serve tanto para adolescente como para criança, tá? Na educação infantil, no ensino fundamental e médio, e assim vai, tá? Então a gente não pode esquecer que a gente está lidando com o ser humano, tá? E a dislexia não tem nada a ver com questão de QI ou questão de inteligência, a não ser que ele seja associado com outras comorbidades, com transtorno, tá? Aí sim, aí é uma outra situação que não é o momento agora. O meu foco, né, desse curso é como trabalhar a dislexia dentro da sala de aula.
E aí eu separei os materiais, né? Como é uma aula, né, gratuita e uma aula para os alunos, então a aula terá continuidade dentro do grupo do WhatsApp, tá? Que meus cursos são assim, o formato. Os lançamentos, né? São a primeira aula no Instagram, depois a aula continuação dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Onde coloco materiais, videoaulas, e aí coloco dicas de atividades, que aqui é uma coisa mais resumida, né? Para não ficar tanto tempo. Vamos lá. Quais são as principais características da dislexia? A dislexia é caracterizada por dificuldade de reconhecimento das palavras. Nós vivemos no mundo letrado. Agora imagina uma criança que tem dificuldade referente ao quê? Ao mundo letrado, as palavras. A soletração, a decodificação, a lentidão na leitura e na escrita, a inversão de letras e números e problemas de memorização. Agora você imagina uma criança, né? Que até então, vamos supor, do ensino fundamental 1, você está dando uma resolução de problema para ele. João foi na padaria e levou 10 reais. Aqueles 10 reais ele gastou 5. Porém, ele quis comprar 10 balas. Ele gastou mais R$ 1. E aí, quanto que João ficou em dinheiro? Olha só. No meio do caminho ele já se perdeu. João se perdeu no meio do caminho. Então, às vezes, ele tá lendo, se ele tem a dislexia, né, visual, ele pode ter as duas também. O que vai acontecer? Ali, ele se perdeu no meio do caminho. Então, é muito interessante o professor, ele ter humildade, né, de pegar e falar, ler para todos. Porque você, às vezes, uma criança, ela tem dislexia, porém tem outras que têm dificuldade de compreensão, que não tem nenhum transtorno, tá? Tem só apenas dificuldade de aprendizagem. Transtorno é uma coisa, dificuldade é outra, tá? Então, você vai ler para os seus alunos. Ai, todo mundo vai acertar. Gente, o objetivo do professor, o papel do professor é você chegar no objetivo que seus alunos compreenderam e entenderam. Não é você sabotar o aluno, né? Que, infelizmente, a gente acaba vendo isso acontecendo muitas vezes, tá? Ai, você não tá na sala de aula. Estou na sala de aula. E dou aula há 28 anos. 15 anos só de ensino fundamental e médio e 13 anos de primeira infância, né? Então, eu tenho as duas vivências, tá? Além de docente do ensino superior. Então, eu tenho propriedade daquilo que eu tô falando, porque eu já vivi essas situações, tá? Então, a gente tem que tomar um maior cuidado. Vamos lá. Sinais mais comuns da dislexia incluem dislexia em idade da pré-escola, que é onde começa a se identificar mais que a criança tem alguma dificuldade. Mas uma coisa muito interessante que lá na educação infantil, na primeira infância, que se canta bastante, ajuda-se, né? O cantar com rimas, né? Os movimentos, as atividades lúdicas, sensoriais. Então, isso acaba trazendo muita carga positiva para essa criança. Então, olha que interessante, né? Todo esse contexto que existe dentro, desde a primeira infância e vai seguindo até o ensino médio. Então, existe a base e ela vai caminhando. Então, conforme ele vai tendo essas dificuldades, você vai cantando. Então, a música, olha que interessante, a música, ela traz uma atenção, ela traz memorização, atenção, aumento da linguagem oral. Então, não é só na primeira infância que tem que cantar. Tem que cantar também, porque eles continuam crianças. No ensino fundamental, continuar cantando, fazendo rimas, né? Parlendas. Então você trazer todo um contexto que é onde você vai trabalhando e aí você vai começar a identificar as dificuldades que seu aluno tem. Quando você trabalha dessa forma e você trabalhar aqui, na realidade, cada aluno é único. A gente sabe que as salas são cheias, tá? Mas o professor tem uma habilidade maravilhosa de conhecer todos os seus alunos. Se o aluno não tá bem, o professor já olha assim, nossa, hoje ele não tá bem. Então comece por aí. Eu tô falando alguma mentira? Então, nós, professores, nós temos essa habilidade de saber se os alunos estão bem ou não, tá? E também, para quem é especialista, né?
também tem essa sensibilidade quando você já está há algum tempo com o seu paciente ou seu aprendente. Então, você observando, você vê que esse aluno não está bem. Por que eu tô falando isso? Porque o aluno com transtorno, né? Dependendo do transtorno, um deles dislexia, trabalha-se muito a questão da autoestima, né? Porque imagina, todos conseguem ler, todos conseguem compreender e ele não consegue. Então, isso traz uma carga emocional. Vamos lá, continuando. O desinteresse por livros de historinhas e materiais impressos. Ele prefere os materiais por TV. Atraso no desenvolvimento da coordenação motora. Dificuldade em montar quebra-cabeça apropriado para a idade. Olha que interessante. Principalmente os professores de educação infantil. Você trabalha com quebra-cabeça. Você trabalha a ordem, né? Porque o que acontece? A dislexia, ela se é visual, né? Ela tem uma desordem, né? Direita, esquerda. Só que quando você começa a trabalhar com quebra-cabeça, você vai ter que estar o quê? Encaixando. Então, ele vai encaixar aquela figura. Lógico que você não vai pegar um monte de pedacinhos. Você pode pegar uma folha, né? Do A4, um desenho, pedir para eles pintarem esse desenho. E dali você pode recortar em 4 partes, né? E ele vai ser um quebra-cabeça. E ele vai montar. E eles vão amar, tá? Eu mesma tenho um quebra-cabeça que eu montei com os meus alunos, que é do folclore brasileiro. Então, tem a Yara, tem o Saci, tem o lobisomem, né? Tem o boto. Olha que legal. Tem a cuca. Então, tem o currupira. Então, assim, eles, olha só, já trabalhei a memorização, trabalhei com eles a atenção, a ordem, né? A questão espacial de ordem, cada um no seu lugar. E olha só, quanta informação. E trabalhei um tema didático, né? De uma comemoração, faz parte do nosso folclore brasileiro, tá bom? Os personagens. São dicas para vocês. Vamos lá. E também o atraso que eu falei, né? A dispersão. Por exemplo, você vai dar para ele fazer uma prova, né? Aquela prova que o professor fala assim: vou fazer aquela prova que eles vão ter que estudar, eles vão ficar doidinhos. Beleza? Não. Porque assim, o que acontece? A gente tem que pensar que estamos vivendo num momento que os alunos, eles precisam ter referências, né? Referências legais. E assim, você tem que ter uma coisa que traga atrativo para eles. Então, que beleza você fazer uma atividade onde você vai trazer coisas boas, você vai trabalhar situações. Por exemplo, vou fazer uma atividade para nota de grupo. Você vai fazer um quiz, né? Você vai montar, por exemplo, fazer uma exposição. Tudo isso agrega. E quem tem dislexia, o aluno que tem dislexia, ele tem direito, né, de ter complementações além da avaliação, tá? Para complementar. Isso, olha só, isso é direito dele desde do ensino básico até a faculdade, tá? Então, ele tem esse direito de ter esses agregados, né, nas questões para estar ajudando ele na nota, porque não significa que ele não entende, que ele não tem inteligência, que ele não tem compreensão, ou que ele tenha uma desordem, que às vezes a dificuldade dele juntar, né, a questão da codificação das palavras, junções da linguagem, e auditivo também. Muitas vezes eles não vão conseguir compreender. Por exemplo, você vai falar bolacha, ele começa com B, né? Aí você fala bala, mas você tem algumas, por exemplo, bolo, você fala bolo, aí você fala bola. Então você tem que ter além de ter a nitidez de falar, principalmente ditado, que o professor de repente vai fazer um ditado, ele tem que ter cuidado na hora de falar, porque às vezes ele tem dificuldade na compreensão auditiva, tá? E às vezes também essa questão auditiva, aproveita o professor para ele ter alguma dificuldade. Às vezes não pode ser dislexia, pode ser realmente algum problema de audição, tá? Então isso já vai estar ajudando o professor, tanto na questão visual, né? O aluno tem uma dificuldade visual, de repente ele precisa usar óculos. Ou de repente ele tem um déficit, mas não se, ou ele tem a dislexia. Então, por isso que eu tô falando, o professor não dá diagnóstico. O professor, ele vai fazer a sondagem, e aí quando chega o diagnóstico, que aí sim o professor vai fazer um trabalho legal, vai trazer uma aula gostosa,
que todo mundo vai participar dessa aula e vai achar muito interessante, tá bom? Vamos lá. A troca dos sons pronunciados, por exemplo, né? Pipoca e popica. Aí ele vai falar assim: nossa, o que que é isso? Então, às vezes, ele compreendeu de você for pipoca, ele trocou, então ele vai ter essa dificuldade do que? Auditiva, tá? Dificuldade de numerar as cores. A dislexia, ela é fundamental o quê? É onde que ela aparece, fica mais evidência? É no período da pré-escola, né? Na idade escolar. E a dificuldade dos números e letras. Olha que interessante, quando você tem um aluno com dislexia, o que você pode fazer? Você pode trazer instrumentos, por exemplo, o alfabeto, você pode trazer imagens, né? Para ele, codificando aquela imagem, não pode ter muita poluição, para ele não ter essa dificuldade. E você também pode, por exemplo, matemática. Você vai dar uma prova que vai ter, por exemplo, as operações matemáticas, vai ter operação de multiplicação. Ah, ele não consegue, né, compreender essa desordem, ele consegue memorizar. Tem os lápis, gente, que tem lá a tabuada. Isso não é feio. Você tem que trazer o seu aluno para ele tentar compreender e você trazer o melhor suporte possível para esses alunos dentro da sala de aula, tá bom? Aí vem, o aluno tem medo de ler em voz alta, ele tem vergonha, então isso mexe muito com a autoestima dele. A troca de letras de sons parecidos, como por exemplo, o B, o P, o T, o F, o V, entre outros, tá? Muitos erros ortográficos, né? Mesmo com palavras comuns já conhecidas. Dificuldade em apontar direita, esquerda. Tem adulto que até hoje tem dificuldade. Qual é a direita e qual é a esquerda, né? Imagina uma criança que está no processo. Então, às vezes, de repente, essa pessoa, ela tem dificuldade. Como hoje as informações chegam mais rápido para todos, imagina quantas pessoas que têm dislexia, que não houve tratamento, que teve evasão escolar, que não quis voltar e de repente ele teve a vida dele, não teve a terapias adequada, né? Também tem direito à terapia. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser uma pessoa, gente, triste, frustrada, né? Então, de repente, aquilo que o professor podia estar ajudando, olha como é importante o papel do professor para o aluno. É muito importante o papel do professor na questão da observação, de ver aquele aluno, tá? Então você faz aqui na sala de aula que vai fazer sentido e significado, estimulando esse aluno para a vida dele futura. Isso está na BNCC, né? Você tem que te ensinar da forma que tem que ter sentido e significado para a vida social dele, né? Em sociedade, para ele ter uma vida normal, para ele ter uma vida onde ele pode ter uma vida, por exemplo, vai ser vestibular, gente, faculdade normal, né? Existe as pessoas com falta de informação, ah, não, ele não aprende nada, ele não sabe de nada. Não é assim, tá? Vocabulário reduzido, discurso desorganizado, dificuldade em encaixar ideias. Vamos lá. Quais são os sinais de dislexia pode causar em outras condições? A dislexia ela pode estar associada ao TDAH. O TDAH ele envolve o quê? O déficit de atenção, né? Às hiperatividade. Imagina uma criança com déficit de atenção e ainda com dislexia. Olha que situação, né? Muito séria. Por isso, além da avaliação, né? Então ele precisa ter o quê? Uma avaliação dos especialistas para a questão, para o quê? Para saber se esse só tem a dislexia ou se ele tem dislexia com TDAH, tá? Então existe o quê? Gente, quem não consegue entrar, entra e sai de novo, tá? Tem pessoal reclamando que travou e não consegue entrar. Deixa eu só entrar aqui, falar pra pessoa entrar e sair. Olá, tudo bem? Entra e sai de novo, tá bom? Viu, gente? Ainda bem que agora eu tenho um outro celular para poder falar, para poder acompanhar, porque às vezes é complicado, né? Você tá ao mesmo tempo, porque aqui é diferente, né? Eu fiz uma forma diferente de dar aula, né? Então eu utilizo os meus cursos, eu uso bastante WhatsApp, né? WhatsApp, agora o Instagram, e aí assim vai.
Vamos continuando a nossa aula. Espero que a Patrícia consiga voltar. Então, quais são os especialistas, né? É interessante a gente saber, porque nós temos especialistas aqui me ouvindo, né? Participando da aula, eu também sou. Os especialistas são, né? Médico, neurologista, ele vai dar também o psicopedagogo, ele pode, por exemplo, tá na sala de aula, a escola não tem o suporte, e aí tem o psicopedagogo, ele vai fazer atividades que vai detectar alguma coisa que a criança tem, né? Que até então tem testes direcionados para isso, e ele encaminha, faz um relatório e vai encaminhar para quem vai dar o laudo, né? O especialista, que seria o neurologista, né? Pediatra, costuma se mandar para o pediatra se manda para o especialista e assim vai, tá? E aí ele precisa o quê? Vai ter o quê? Vai principalmente o fono, o oftal. Olha só, quantos envolvidos. Ele vai fazer testes de audiometria para saber que se tem algum problema auditivo, tá? Olha uma dica para vocês. Muitas crianças que são autistas, elas têm problema auditivo, tá? Então, às vezes, depende a codificação para chegar no cérebro das informações. Por isso que às vezes tem a dificuldade da fala. Isso tanto para dislexia ou para a questão do autismo, tá? Então, é só uma dica só que eu tô passando para vocês. A dislexia, ela pode ter vários fatores, tá? Ela pode ter o fator genético, ela pode ter o fator de crianças prematuras, ela pode ter problema na questão de dislexia na família. Então, existe vários fatores. Eu não vou entrar em mérito agora, porque esse assunto eu vou estar abordando, colocando lá no grupo do WhatsApp para vocês, para quem está no curso. Quem não está, se inscreva, que lá vai ter bastante materiais legais, além das atividades também que eu vou indicar, tá? Os métodos de alfabetização, gente. O método fônico, né, ou método multissensorial, ele é o ideal, né, para quem tem dislexia, porque é questão da alfabetização. Imagina que crucial, né? Quando chega na alfabetização, que aí a luzinha acende se a criança realmente tiver dislexia ou adolescente, tá? E o que? Além do acompanhamento do fono, do psicopedagogo, né? De ele ter a questão do reforço do professor particular. Não adianta uma dica. Não adianta achar que criança ou adolescente com dislexia você vai ter que passar atividade de fixação. Não, vai ficar chato. Você tem que trazer atividades diferentes que dentro do contexto do seu planejamento, tá bom? Então, para com isso de querer, eu vou dar um monte de atividade tudo repetida que ele vai decorar. O objetivo não é ele decorar, ele entender primeiro que ele tem a inteligência dele, a parte cognitiva da inteligência está preservada. O que ele tem é um problema do quê? Da questão do transtorno de aprendizagem, tá? Que é a dislexia. Como interagir com dislexia em sala de aula? Vamos lá. Dividir a sala em espaços aonde ele possa o quê? Por exemplo, você pode, não vai deixar uma cadeira atrás da outra. Ó que legal, você pode deixar sua sala diferente, em forma de círculo, de meia-lua, né? Ou de de quatro em quatro. Você vai trazer, você vai beneficiar não só o seu aluno com dislexia, a sala inteira, tá? Porque vai ser uma aula gostosa. Olha que legal. Diferente. Então, assim, você não vai ser aquela coisa do formal, né? Um atrás do outro, não. Vai ser uma coisa bem gostosa. Valorizar, né? Os acertos toda vez que mesmo. Ele fez. Olha que legal. Olha se acertou. Ou senão ele tá no meio do caminho, ele se perdeu na atividade. Fala assim: vem aqui, vamos lá, eu vou ler junto com você. Né? E a questão do suporte, que ele tem o direito do suporte também. Essa questão, vamos lá, vamos ler com você. E você lê um enunciado para ele vai compreender, porque não pode esquecer que se ele tem a desordem visual, aí ele não tá sabendo ali qual é a ordem, né? Como eu acabei de falar, muita gente sabe nem qual é a direita e qual é a esquerda, tá? E também a questão das explicações. A linguagem tem que ser direta e objetiva, sem muito mimimi. Como eu falei, João foi na padaria comprar pão, gastou R$ 5, comprou cará, entre pão comprou cará, comprou pão francês, e aí gastou R$ 5. Ele quis comprar bala ele gastou R$ 1. Quanto que sobrou? R$ 4.
tá bom? Então, isso é uma coisa objetiva, não aquela coisa que você... Hoje em dia, você vai prestar concurso público, né? Eu sou concursada também. Você vai prestar um concurso público, você vai ver uma questão desse tamanho, enorme. Quando chegou no meio do caminho, tu já dormiu, né? Então, assim, é para dificultar mesmo a vida do ser humano. Agora, imagina uma pessoa com dislexia lendo aquilo. Esquece, né? No meio do caminho, ele vai ter uma dificuldade imensa, né? E aí ele tem direito ao suporte, tá? Para ler para ele compreender, tá bom? Então não vai ser difícil para ele, não, que ele tem direito. Isso se ele for laudado, tá? Se ele tiver realmente for laudado. Se ele não for, infelizmente, não tem como. E aí, qual é a inclusão do aluno dislexo na escola? Uma pessoa portadora, né, com necessidades especiais, ele está garantido dentro das normativas, né, da lei. Quando eu falei da questão que ele tem direito ao suporte, quando ele vai fazer o Enem, quando ele vai prestar o vestibular, quando ele tá na faculdade, quando ele tá na sala de aula, tá? Porque existem os níveis também, tá? Tem isso, mas eu não vou entrar em mérito agora, porque vou ter um outro curso sobre dislexia, mitos e verdades, tá bom? Então eu não vou entrar em mérito agora nesta aula. É importante manter a comunidade educativa informada a respeito da dislexia. Informando através de quê? De eventos. Então, na escola, se você tem um aluno que tem dislexia, você pode estar estimulando informativos. Porém, esse aluno ele só vai ser identificado se ele tem dislexia, se ele quiser, tá? Você não pode chegar na sala de aula e falar assim, ele tem dislexia. Se ele quiser, é um direito dele, tá? Tô deixando já bem claro que, assim, como existe várias questões, então o direito dele, se ele querer que saibam que ele tem dislexia ou não, tá bom? Vamos lá. Os procedimentos básicos dentro da sala de aula, porque, assim, o objetivo, como trabalhar a dislexia em sala de aula. Trate o aluno disléxico com naturalidade. Ele é um aluno comum com qualquer outro, apenas com dislexia. A última coisa para a qual o diagnóstico deveria contribuir seria para aumentar a sua discriminação. Então, ele é um aluno normal na sala de aula, tá? Então, se ele quiser, tá? Ele quiser, aí sim pode-se falar que ele tem dislexia. Pelo contrário, não, tá? Use uma linguagem direta, clara e objetiva quando falar com ele. Muitos disléxicos têm dificuldade de compreender linguagens simbólicas, tá? Por exemplo, vamos lá, simbólica. Você vai falar assim, tá chovendo pra chuchu, tá não sei o quê. Então você usa uma linguagem diferenciada, não tem que ser objetivo e direto. Principalmente quando você faz questão de provas ou questão de textos, tá bom? E outra coisa, o aluno, quando ele tem a dislexia visual, ele tem dificuldade em copiar da lousa para o caderno, tá? Então você tem que usar da melhor forma. Como a gente vive num momento tão diferenciado, você pode trazer tudo pronto, né? E quando você for usar a questão tudo pronto, quando eu falo digitado, tal, você sempre vai usar a mesma fonte. Não tragam coisas diferenciadas, que isso dificulta também, tá? Tratar o aluno, né? Quando eu falei. E outra coisa, o aluno, ele tem que estar perto da onde? Ele tem que estar perto da lousa, tá? Se você, principalmente, seja lousa digital ou lousa que hoje em dia a maioria são lousas digitais. Então ele tem que estar perto da lousa para ele ter a visualização dele melhor, tá? Compreendida melhor. Se ele tem as duas, tanto a dislexia auditiva e visual, e aí sim que ele tem também a questão do ambiente local que ele está. Por isso que eu falei dessas ideias de você fazer na sala de aula, não deixar uma atrás do outro, você fazer meia lua, né? Você fazer um círculo, então você vai deixar a sala diferente, só que ele numa posição que ele vai estar mais propenso a estar visualizando melhor a lousa. Ou você, professor, falando também, tá? Vamos lá. Outra coisa, a questão das orientações, facilitar a orientação, né? A questão dos vínculos, né? Quando você vê uma criança, um adolescente que tem dificuldade, você vê faz uma sondagem na sala, você sempre deixa ele com aqueles que têm mais facilidade de aprendizagem, que isso vai estar ajudando ele também, tá? A questão da socialização.
Vamos lá. O dislexo tem dificuldade, gente, para reconhecer e orientar o espaço visual, tá? Por exemplo, quando você vai dar uma atividade, olha, bem legal. Você vai dar uma atividade de quebra-cabeça, ele vai montar, só que é um quebra-cabeça grande. Então ele vai ter uma dificuldade. Só que conforme você vai colocando, você vai estar ajudando. Lógico, você tem que fazer uma imagem que seja visual melhor. E aquilo você começa a trabalhar com ele. Então ele vai começar a procurar, né? Essa questão da produtividade, da questão do espaço, tá? Então, uma coisa muito interessante na educação infantil, a questão do espaço. Quando você faz, por exemplo, atividades que vai mexer na coordenação motora, como eu falei, ele também tem dificuldade de coordenação motora, seja ela coordenação motora fina, grossa, global, né? Que o pessoal fala, global ou a grossa, tá? Então, assim, uma coisa bem legal é você estar fazendo com os seus alunos atividades que envolvam dificuldades e obstáculos para esses alunos, tá? Vamos lá, mais uma coisinha. E também o dislexo tem dificuldade, quando eu falei da questão da memória visual e auditiva, o que dificulta aprender a linguagem e a leitura. E trazendo para vocês agora qual a coisa mais importante do papel do professor para uma criança e adolescente disléxico. Primeira coisa, você tem empatia, tá? Seja com qualquer tipo de aluno, com qualquer dificuldade e transtorno de aprendizagem. Primeiro que o professor não dá diagnóstico, o professor ele observa, faz a sondagem e vê que aquele aluno tá diferente dos demais, tá? Uma coisa que fica gritante na pré-escola, ele vai aprender, quando chega no ensino fundamental 1, aí o professor chega lá e fala assim, nossa, você não aprendeu nada. Então o professor tem que aprender a ter empatia, tá bom? E aí a aula de hoje era só sobre isso e continuação do curso amanhã lá no grupo do WhatsApp. Espero que vocês gostaram. Falei bastante. Assista de novo e faça os resuminhos de vocês, tá bom? Quem quiser fazer o curso novamente, quem quiser participar do curso, é só me chamar no WhatsApp, tá lá na minha bio, tá bom? Um beijo para vocês e uma boa noite.